Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, quem interessar possa, vamos dar continuidade aqui à nossa série de resenhas sobre os romances do Tony Bellotto, protagonizados e emplacados pelo detetive Remo Bellini. Desta vez, para encerrar, falaremos sobre Bellini e o Labirinto, o quarto romance com o detetive Remo Bellini. Anteriormente aqui a gente já falou sobre Bellini e a Esfinge, falei sobre o livro e a adaptação cinematográfica. Falamos também sobre Bellini e o Demônio e também sobre sua adaptação horrível, né, cinematográfica, que adaptação pavorosa. E por último sobre Bellini e os Espíritos. Então chegou a vez de encerrar a série de livros com o Remo Bellini, Bellini e o Labirinto, de 2014. E aqui, cara, nós encontramos um escritor já bem amadurecido, já bastante evoluído, e que consagrou as fórmulas que ele criou no decorrer do desenvolvimento dos demais romances. O romance detetivesco, com o mesmo detetive recorrente, ele precisa de fórmulas. Então, o autor ele precisa manter algumas fórmulas que foram consolidadas anteriormente e replicar isso nos romances seguintes. E o Tony Bellotto conseguiu isso. Aqui, e não tem como não dar certos spoilers, né? Na verdade, que será recheado de spoilers. Aqui estão todas as fórmulas de sempre. O Bellini conhecerá uma mulher que mexerá com ele de alguma forma, seja afetiva ou seja mais carnal. Essa mulher, no final do romance, morrerá. Em todo o romance com Bellini, alguma mulher relevante de sua vida acaba morta no final da trama. Como sempre, temos muita presença do blues. Bellini está sempre ali ouvindo blues. E a gente acompanha a evolução do tempo na forma como ele ouve blues. Lá em Bellini, a Esfinge, ele usava um Walkman. E aqui ele já está com um Discman para cima e para baixo. Algumas pessoas poderiam dizer, né, não, mas ele deveria estar com MP3 player, então com telefone celular, né, ouvindo música, porque é de 2014. Mas não, só que Bellini, ele se passa em um tempo passado, alguns anos, aproximadamente 10 anos ou mais, da data da publicação do romance. Dessa vez aqui, o autor não disse bem em que ano se passaria, né, a trama. Mas, por exemplo, se a gente acompanha Bellini e a Esfinge, que é da década de 90, mas ele volta lá para meandros da primeira metade da década de 80. Então a história é sempre um pouco mais antiga. Após Bellini e a Esfinge, o Tony Bellotto preferiu não falar mais de ano. Então o leitor não se situa em que ano aquilo está se passando. Ele se situa talvez pela tecnologia, né? Como aqui, pelo Bellini está ouvindo música com o Discman, e lá em A Esfinge, onde ele falou expressamente que era na década de 80, com um Walkman. Então esse é um dos elementos, né, uma fórmula, também uma das fórmulas presentes nos romances. Outra também é a presença da mitologia grega, que o Tony Bellotto sabe usar muito bem os romances do Bellini, porque dentro da história, o protagonista que nos narra a história, o detetive, ele começa a envolver mitologia dentro do caso e fazer amarrações com referências mitológicas. E é tudo realmente muito bem construído e muito bem interessante. Esse mérito a gente tem que dar para o autor também. Aqui, por exemplo, em Bellini e o Labirinto, nós temos várias recorrências à lenda do Minotauro, né? A Ariadne, Dédalo, e como tudo isso se envolve realmente com a forma precisa, de uma forma bem precisa, com a narrativa do autor. Temos novamente brincadeiras com nomes. O Tony Bellotto gosta muito de brincar com nomes pessoais durante as tramas. Por exemplo, em Bellini os Espíritos tem várias brincadeiras com nomes próprios. Tem o taxista Elvis Presley, depois Elvis Presley da Silva. Para completar, ele descobre que na verdade é Elvis Presley tudo junto da Silva. Aqui também tem o Filadelfo, que é importantíssimo para a trama. Ele tem o irmão Flórido, depois a gente descobre que tem a Nebraska, ou seja, são nomes de cidades adaptadas, né? Filadélfia, Flórido seria, eu acho, né, creio, Flórida. Então as fórmulas estão presentes.
A gente acompanha também todo o processo de perda do Bellini. Ele começa em Bellini a Esfinge com o pai e a mãe vivos, mas ele não tem uma boa relação com o pai. Depois em Bellini, o demônio, ele volta a falar com os pais, volta a ter uma boa relação com o seu pai, só que o pai está com câncer de próstata. Em Bellini os Espíritos, já nos é dito que o seu pai faleceu, e aqui em Bellini e o Labirinto, ele também já tem perdido a mãe. Então a gente vai acompanhando todo esse processo de perda na vida do Bellini. Lá no início, a agência de detetives era da Dora Lobo, ainda é da Dora Lobo. Só que ela foi envelhecendo e aqui ela não tem mais nenhum protagonismo, porque ela está meio que encostada, inclusive na casa de uma irmã em outra cidade, porque ela padece de enfisema pulmonar, possivelmente de tanta cigarrilha que ela fumou em sua vida. Enfim, realmente é um romance que conclui, de certa forma, a jornada do Remo Bellini, seu envelhecimento, né, como ele envelheceu, como o tempo passou para si, ele se tornou mais irônico com o tempo, isso traz bastante bom humor para essa obra, em razão do excesso de ironia que já vem também de outros romances passados, ironia com a própria desgraça, né, que de certa forma é a vida dele, a vida do Remo Bellini, cara, é uma grande porcaria, né, vivendo sempre naquela eterna kitnet, fazendo suas refeições no barzinho Luar do Agosto, e nada muda, né, nessa vida, ele não constrói nada de edificante em sua vida, fica sempre nessa mesmice, e ele de certa forma reconhece isso. Seu único apreço na vida acaba sendo a música, o blues, que ele está sempre ouvindo. Desta vez aqui eu vi referências que eu não tinha visto nos romances passados sobre, por exemplo, autores, cantores, né, compositores e cantores que eu gosto muito de blues, como Robert Johnson e o Son House. Eu gosto muito do Son House também. Eu não me recordo desses nos romances anteriores, e aqui ele colocou. Tem uma presença musical aqui muito forte da Marianne Faithfull. Marianne Faithfull, que ela foi esposa, né, do Mick Jagger, eu acho, esposa, namorada, alguma coisa assim. Tem uma importância muito grande aqui, inclusive o romance é concluído com a canção da Marianne Faithfull, porque o Bellini ele vai ao túmulo, e aí um grande spoiler, né, de uma garota que ele conhece, a Mariana, que ele chama de Marianne, tem essa relação com a cantora Marianne Faithfull. Ele vai lá ao túmulo dela e conclui cantando aquela canção famosa que ela compôs, inclusive com Mick Jagger. Aliás, esqueci até o nome da canção, mas a gente olha aqui agora. As Tears Goodbye. E lá no final, o final até emocionante, né? Ele canta isso no túmulo da Mariana, até que são os últimos momentos do romance. Então ele sai do cemitério. Quando saí dali já era noite e do crepúsculo só restava a escuridão. Caminhei ao seu encontro. E aqui é justamente o último romance do Bellini. Eu acho que isso diz muito sobre isso, né? Caminhei ao seu encontro, ao encontro da escuridão. É aquilo que eu disse, né? A vida do Bellini é uma grande porcaria, cara. E talvez no final de tudo ele tenha se conformado a continuar nesse grande lodaçal de vida e vida sem sentido em que ele permanece. Mas vamos lá, vamos aqui à trama. Pela primeira vez o Bellini sai de São Paulo. Ele vai a Goiânia, e ali ele é contratado por uma dupla sertaneja. E é legal, cara, porque ele enxerga, né, a música sertaneja como um sertanojo, né, uma grande porcaria. Isso tem a ver com o fato do Tony Bellotto ser do rock também, né, aquelas críticas à música sertaneja. E ele é contratado por uma dupla, né, por agentes de uma dupla, na verdade por um dos irmãos cantores da dupla Marlon e Brandão. Então Brandão, conhecido como Brandãozinho, está sequestrado. E o Marlon e o Brandãozinho têm um amigo delegado em Goiânia que se chama o Filadelfo, que é o Filadelfo que eu falei no começo dessa resenha. E foi o Filadelfo que indicou: olha, tem um cara bom para negociar resgate, que é um detetive particular lá de Sampa, é o Bellini, contrata ele. Só que o Bellini fica, pô, como é que esse cara me chama para algo, me indica para algo que eu não faço, que esse tipo de intermediação com sequestrador. Não sou especialista nisso. Ele diz que me conhece, mas na verdade eu não me lembro desse Filadelfo. Mas ele está precisando de dinheiro, então vai até Goiânia. Só que lá acontece um problema, cara. No meio da negociação, o helicóptero da polícia chega
e causa a morte de quem está para receber o resgate. E quem está recebendo o resgate é o próprio Brandãozinho. Então a coisa fica confusa. E pior, quem chamou a polícia para intervir, né, com poder de fogo foi o Bellini por meio do seu telefone celular. Só que o Bellini diz: eu não estou com o telefone. E câmeras de segurança do hotel onde ele se encontra mostram que realmente alguém roubou o seu telefone ali no hotel. Nesse meio tempo ele conhece a Mariana, então se torna, né, uma pessoa, porque ele desperta, ele mantém uma relação não apenas carnal, mas afetiva muito grande, encanta ele de uma forma muito grande. Ele não consegue entender o que foi que aconteceu em Goiânia, volta para São Paulo. Em São Paulo ele é contratado para resolver um caso que tem a ver com a associação de joalheiros, porque estão roubando joias e decapitando membros durante roubos de joias. Então o Bellini consegue descobrir quem foi essa pessoa. E de certa forma esses casos acabam se cruzando, porque a pessoa que decapitava membros, que coordenava essa decapitação de membros para roubar joias, tinha uma conexão antiga, ainda que intelectual, com o delegado Filadelfo, que indicou o Bellini para a negociação. Então, nesse meio tempo, a gente já começa a descobrir uma coisa, que o Filadelfo está totalmente envolvido no sequestro do Brandãozinho, no sequestro forjado. Então a coisa vai se aprofundando cada vez mais, e aí vem mais spoiler, né? Mas eu já falei isso no começo de tudo. O Brandãozinho, na verdade, cara, ele forjou isso como forma de se livrar das chantagens do Filadelfo, que estava pedindo muito dinheiro ao Brandãozinho. Por quê? Porque ele tinha um Brandãozinho na mão. O Brandãozinho era pedo, aquela coisa lá que se faz com crianças. Inclusive mantinha uma relação de obsessão com sua irmã adotiva de apenas 12 anos de idade. E o Filadelfo conseguiu filmar isso aí, chantageava o cantor sertanejo. Então ele disse: olha, dá um último golpe aí nas contas da família que eu paro de te chantagear e vou sumir do mapa. Então o Brandãozinho entrou nessa, mas na verdade a coisa se aprofunda ainda mais. O Filadelfo não queria dinheiro apenas. Ele queria levar o Bellini até Goiânia. Por quê? Porque lá no passado, em uma história meio antiga do Bellini, o Bellini foi contratado por parentes de moças que serviam de diversão para pessoas em uma chácara. Ou seja, era uma confraria de Pedros. Uma confraria de Pedros, ali naquela, não posso falar a palavra aqui, porque senão o YouTube clipa e dá problema nesse vídeo. É ridículo, né, cara? A gente poderia fazer uma resenha de algo e falar uma palavra porque causa prejuízos ao vídeo. Mas em resumo, tem essa confraria de Pedros. O Bellini foi contratado por familiares, né, de moças e de garotos que eram aliciados ali. E uma das pessoas, um dos organizadores dessa confraria de exploradores era o Filadelfo, cara. Filadelfo e seu irmão, mas o Filadelfo conseguiu se livrar, então de certa forma seu nome estava limpo. Depois ele se tornou delegado de polícia em Goiânia, mas isso desgraçou a vida de seu irmão, que era um policial militar em São Paulo. Então, muito tempo depois, né, o Filadelfo com o seu irmão se unem para se vingar do Bellini e tem essa grande sacada: traz ele aqui para Goiânia, vamos colocar o Brandãozinho no jogo, porque a gente tem ele na mão também. Lá no meio das tantas, a gente executa o Brandãozinho, joga a culpa pro Bellini. O Bellini vai querer investigar isso mais a fundo e a gente dá a cartada final e a vingança final pelo prejuízo que ele nos causou lá no passado, destruindo nossa confraria de Pedros. Lá para as tantas, eles sequestram a Mariana, que inclusive é filha do dono do hotel onde o Bellini ficou hospedado em Goiânia. O sequestro é uma forma, né, de fazer com que o Bellini vá à sua procura e ali seja capturado em meio a um canavial que é um grande labirinto. E aí também, né, Bellini e o labirinto. E o labirinto tem a ver também com a intricada história, cara. Porque é uma rede de histórias intricadas que é meio que nos deixa perdidos em um labirinto. E a gente tem que seguir o fio de novelo da Ariadne para poder chegar, né, realmente a sairmos desse labirinto. E o Tony Bellotto conseguiu fazer isso muito bem neste romance. Aliás, falando na Mariana, ou Mariane, como ela fica conhecida aqui em razão da Marianne Faithfull, ela é contaminada. Ela faz um tratamento em São Paulo regularmente, tanto que é em São Paulo, onde ela é sequestrada,
em razão da contaminação pelo césio, aquele caso do césio que houve em Goiânia. Várias pessoas foram contaminadas, morreram algum tempo depois. E a Mariana foi contaminada quando era criança também. Ela teve um contato com aquela família que abriu o objeto radiológico, porque era uma empregada da família. Então ela desenvolveu uma doença e regularmente ela precisa fazer tratamento médico pesadíssimo à base de quimioterapia para poder continuar se mantendo viva. Mesmo assim ela sabe que não durará muito, que em algum momento, né, essa contaminação radioativa lhe trará muito problema, mesmo com a grana do pai tentando ali salvar a sua vida. Ou seja, é realmente uma trama bem interessante. Começa em São Paulo, vai para Goiânia, temos contato ali com esse caso, nessa tragédia radioativa nacional, contaminação com césio. Então Bellini se envolve em um crime que envolve um grande cantor sertanejo, o Brandãozinho. Depois o Marlon segue carreira solo. O Bellini volta a São Paulo sem entender nada do que aconteceu. Soluciona um crime totalmente por acaso, porque é contratado para isso, né? Isso não estava engendrado pelo Filadelfo, mas acaba tendo a ver a solução desse caso, em razão da pessoa de um terrorista específico, o cara que decepa membros, com o Filadelfo lá no passado, porque o Filadelfo era um apreciador da produção intelectual desse terrorista, e assim acaba entendendo, né, o que é que aconteceu com o Brandãozinho, que o Brandãozinho tinha essa relação de abuso com sua irmã adotiva, passou a ser chantageado pelo Filadelfo. O cara é interessante demais, não só apenas para ganhar dinheiro, né, mas depois usou o Brandãozinho como forma de atrair o Bellini para uma vingança por esse problema antigo. Cara, é um romance divertido, mas é interessante você chegar apenas a esse romance quando você passou pelos outros. Esse tipo de romance, né, detetivesco, ele fica mais interessante quando você acompanha a jornada do detetive. Então, se você puder acompanhar a jornada, o crescimento e o desenvolvimento do Bellini enquanto detetive para poder chegar até aqui, é muito mais interessante. Sem contar que, enquanto você faz isso, você também acompanha a jornada de um escritor, e como um escritor foi evoluindo daqui até chegar aqui. Enfim, né? Livrinho de 2014, eu não sei se terá mais livros do Bellini, do Tony Bellotto com o Bellini. Seria interessante que houvesse um último, cara. Eu acho que o Tony Bellotto faria muito bem a sua carreira de escritor se ele escrevesse uma conclusão à saga da vida do Bellini, né? Seria realmente muito interessante. Aqui nós já podemos encarar dessa forma, né? Como eu citei aqui no começo, quando ele caminha para a escuridão, ao encontro da escuridão, já poderia talvez ser entendido como uma forma de encerramento, mas seria interessante um romance final, cara, creio muito nisso. Enfim, acho que já me estendi demais, vou ficando por aqui, grande abraço e até a próxima.